Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela companhia. Badá, tudo certo? Tudo certo, Dudu. Poderia estar melhor, né? Poderíamos estar numa situação mais tranquila. Infelizmente, Chapecoense não colaborou. Mas poderia estar pior também. Poderia estar pior também, poderíamos, quem sabe, estar fora da disputa. Ainda está na disputa, depende de outros resultados, depende dela. Chega viva, mas poderia estar numa situação bem melhor. Esteve até agora numa situação melhor. E agora, justamente na hora decisiva, caiu fora do G4 e depende de ganhar do Atlético e de outras combinações. Gosta de testar a gente, Gosta, né? de fazer a gente sofrer. Né? Tem que ser com emoção. Se não for com emoção... O Dalpozo falou outro dia aqui, né? Falou outro dia, eu acho que era a Milena que estava aqui, que seria com emoção até o final. E eu até falei, não, eu prefiro que seja sem emoção. Mas hoje o Mário Dalpozo falou, não, vai ser com emoção e até o final. Pois vai ser mesmo com emoção e até o final. Tudo isso porque a Chape empatou com Volta Redonda fora de casa, se complicou aí na busca pelo acesso. E aqui em Chapecó a expectativa estava grande para o Verdão encaminhar o retorno para a Série A, só que essa empolgação virou essa aflição que a gente está falando, a gente vai conferir agora na reportagem. Qual o teu palpite para o jogo de hoje? 2-0. 2-0. Um do Marcinho e um do Walter Clark. 2-1. 3-0 Chape e vamos subir. 2-0 para Chape. Vamos no baile, vamos uma grande torcida aqui na frente hoje. Eu acho que vai dar uns 2-0 Chape. 1-0, gol do Doma aos 23 do segundo tempo, escanteio. 1-0, gol do Perotti. A torcida estava confiante. Era o penúltimo jogo antes do fim da Série B, contra um adversário já rebaixado. Só que superar o Volta Redonda não foi assim tão fácil para a Chape quanto parecia. O primeiro tempo arrancou suspiros dos torcedores e algumas unhas também. As mãos, inclusive, cruzadas por boa parte do jogo. Ou aquela coçadinha na cabeça para disfarçar a apreensão. Uma das únicas alegrias, digamos assim, dos primeiros 47 minutos foi quando os torcedores souberam do gol do Avaí sobre o Remo, adversário direto do Verdão na briga pelo acesso. Mas no jogo que interessava mesmo, nada de gol. Precisava mais. Primeiramente, mais calma. Acho que Giovanni Augusto é uma peça crucial no time. Porém, mais calma e bola na cabeça do Perotti que é gol. Precisamos de muita raça. Precisamos do meia. Falta ter um pouquinho mais de vontade e raça, mas eu acredito que no segundo tempo vai sair um gol. Acho que está faltando um pouquinho mais de concentração na hora que chega para o ataque, um pouquinho mais dar uma parada, acalmar e talvez olhar, trabalhar melhor a bola. Mas eu acho que no segundo tempo a gente vira esse jogo, vira não, né? Mas ganha esse jogo aí. 1-0, que nem ele falou, 1-0 é goleada, 1-0 tá mais do que bom. E o 1-0 veio aos 7 minutos do segundo tempo. Só que pelo lado do Volta Redonda, que abalou as estruturas do torcedor da Chape. O restante da partida foi de muita tensão. A Chapecoense dependia só dela para dar mais um passo importante ao acesso. O torcedor, mais uma vez, cruzou as mãos, roeu as unhas, levou as mãos à cabeça. Sofreu com a bola que não chegava ao gol, mas jamais deixou de incentivar, de torcer e acreditar. Perotti, nos acréscimos, empatou a partida, levando a torcida à loucura e entoando aquele hino. E foi assim, suado e no finalzinho, que a Chape conquistou o empate contra o Volta Redonda e agitou o torcedor. Nada do que ele não esteja acostumado, não é mesmo? O sonho da Série A segue vivo, mas a gente só vai saber se ele se torna realidade ou não no próximo domingo, aqui na Arena Condá. Dia 23 aqui, vamos lotar aqui, a gente vai decidir. Chape nunca é fácil, sempre é no último momento. A Chape é assim, a Chape não tem condição, não tem, é só no último momento. E a gente vai conseguir e Série A ano que vem, com certeza. Agora a gente vai subir dia 23, agora secar os outros times. Deus quiser, a gente sobe. Falei pro câmera aí, ó, que nós ia empatar os 47, mas foi um pouquinho além. Vamos subir, Série A, é nós, de novo. E depois de tanto sufoco, um pagodinho para comemorar mais esse passinho
rumo à Série A. Enquanto tem bambu, tem flecha. Sambista nada, né? Milena foi para as ruas de Chapecó para filmar uma festa, mas não é fácil torcer para Chapecoense. Não é fácil. Mas aí a gente tem uma noção, ninguém tem dúvidas, eu não preciso ficar nem repetindo isso, né? Mas do quanto a Chapecoense movimenta a economia de Chapecó, né? Os irmãos Diego e Edgar estão ali, Diogo. E isso que era um jogo que não era assim tão decisivo, né? E os bares mesmo assim lotaram e foram visitados 3 lugares, outros lugares também lotados. Então a Chapecoense movimenta muito, aí nosso amigo Amarildo de Bairros, movimenta muito a economia de Chapecó, então imaginem o que seria uma Série A, né? Pena que o torcedor não pôde comemorar uma vitória em função de uma atuação apática da Chapecoense. Time da Chapecoense irreconhecível. Para mim, foi a pior atuação até aqui na Série B, justamente no jogo que seria mais decisivo. E depois de uma derrota contra o América Mineiro, aonde eu fiquei sabendo que houve uma cobrança muito forte por parte da comissão técnica nos jogadores dentro do vestiário. E os jogadores não conseguiram reagir bem a essa cobrança que foi feita depois do jogo contra o América Mineiro. Um time atípico, um time que não conseguiu jogar, que não conseguiu entrar no espírito da partida, um time sonolento. Achei curioso até a entrevista do João Carlos Maringá, que ele falou que parecia que os jogadores da Chapecoense tinham tomado Dramin, que é um remédio que a gente sabe que é para tontura e para dar sono. E time sonolento em campo, sem brigar, sem disposição, sem apertar a marcação. Olha que liberdade que tinha os jogadores do Volta Redonda, dominavam a bola com distância, aí na hora do gol, o Gimenez marcando de longe, não chegou para dar o bote. Igor Catatá, o nome do cara que fez o gol, e foi assim em boa parte do jogo. O time da Chapecoense marcando muito longe, não foi um time agressivo na marcação. Olha que liberdade, que facilidade. O Volta Redonda estava rebaixado, gente, mandou o técnico embora. O goleiro que jogou, o Avelino, foi o primeiro jogo dele na temporada, utilizando jogadores do Sub-20. O time do Volta Redonda é ruim, está rebaixado, foi rebaixado. E mesmo assim, na maior parte do jogo foi melhor que o Chapecoense. O Chapecoense não conseguiu produzir ofensivamente. Chapecoense frágil na marcação, não foi agressiva com a bola e nem sem a posse de bola. Então, a gente... O primeiro chute aí, ó. Primeiro chute do Gabriel Inocêncio, praticamente uma recuada nas mãos do goleiro. E aí apareceu no finalzinho, quando já se imaginava que a Chapecoense fosse perder o jogo, a jogada dos crias de Condá. Mais uma vez, os crias de Condá salvando a Chapecoense. Aí tem um chute para fora, por cima. Ítalo fez a jogada, chamou a responsabilidade. É isso que faltou. O 1 contra 1. Fazer a jogada, ir para cima dos caras, colocar os caras dentro da área, dentro da sua própria área. E aí o iluminado, predestinado, Pedro Perotti, jogador de gols importantes na história da Chapecoense, acabou empatando aos 48 do segundo tempo. Olha que bela jogada do Ítalo. E aí o Perotti, com oportunismo, empatou em 1-1, mas o time produziu muito pouco, o time não esteve bem. Então, não dá para fazer terra arrasada. Chapecoense ainda tem possibilidade de buscar o acesso. Tem que fazer a sua parte contra o Atlético Goianense, totalmente desinteressado. E a torcida do Atlético está pedindo para a Chapecoense entregar o jogo para não ajudar o Goiás. Ao contrário? Para o Atlético entregar. Aliás, desculpa. A torcida do Atlético está pedindo para entregar o jogo, para não ajudar o Goiás, que tem uma pedreira. O Goiás joga fora contra o Remo não está bem, perdeu por 3-1 para o Avaí, num resultado até bem inesperado. Se falava que o Avaí ia jogar com sub-20, os jogadores não treinaram, o salário atrasado, foi lá e ganhou do Remo de 3-1. Mas o Remo ainda tem chances e vai ser lá em Belém. E o Guto Ferreira já falou, estamos preparados para a batalha, estamos preparados para a guerra, porque o Remo ainda tem chance. Então, Chapecoense tem que fazer a sua parte. Claro que ainda dá para secar o Criciúma, que joga fora contra o Cuiabá, secar o Atlético, eu acho difícil, joga em casa contra o América Mineiro, precisa do empate. Mas os resultados, na minha opinião, mais plausíveis seria a vitória da Chapecoense contra o Atlético Goianense, fazer o dever de casa, com a arena lotada, e o Goiás empatar ou perder para o Remo. E aí a Chapecoense estaria na Série A. Seria mais sorte do que juízo, porque as últimas 2 partidas a Chapecoense foi muito mal e se colocou numa situação complicada pela sua incapacidade no jogo contra o América e contra
principalmente o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. E Badá, o que faltou para o time jogar melhor ali? Tu falou um pouco do 1 contra 1 ali, mas que foi um jogo ruim o tempo inteiro? Foi um jogo ruim o tempo inteiro. Eu acho que faltou espírito de decisão. Eu acho que faltou sangue nos olhos, como a gente diz no linguajar popular do futebol. Faltou espírito de decisão e entender o que significava o jogo. O time tinha que entrar em campo com um comportamento diferente, brigando por cada bola, lutando pela bola, tentando atacar, tentando pressionar. Foi um time muito passivo, um time muito acomodado dentro de campo, um time sonolento. Individualmente, faz falta o Giovanni Augusto, claro que faz, mas mesmo assim tem que superar essa ausência. E tomara que volte contra o Atlético Goianiense, mas tem que superar essas ausências de que maneira? Cada um entregando um pouquinho mais de si. Então, olha, estranhei muito o comportamento dos jogadores. Gente, não é salário atrasado, não é, não acertaram a premiação, a diretoria não quer subir. Não foi isso, não é isso. O que faltou foi entender o jogo, espírito de decisão. Os jogadores renderam muito abaixo individualmente, tecnicamente, taticamente também. O Gilmar Dalpozo, na minha opinião, fez algumas escolhas que demoraram para acontecer. Ele defendeu a ideia dos 3 zagueiros, mas eu teria tirado do terceiro zagueiro, colocado mais um atacante para a Chapecoense ir para o abafo, quando o jogo ainda estava em 0-0. Então, as escolhas não deram certas, mas o momento lá dentro do vestiário agora é de união. Se foi cobrado, e parece que foi, veementemente contra o América Mineiro pela derrota em casa, agora é a hora do apoio, agora é a hora do carinho. Não adianta, o futebol é assim. Agora é a hora do voto de confiança, do apoio, do ombro amigo para os jogadores recuperarem a confiança e ganhar do Atlético Goianiense aqui e aí torcer por um tropeço dos outros, principalmente, na minha opinião, do Goiás, para a Chapecoense ainda poder subir. Então, o momento agora é de se fechar lá dentro do vestiário, cabeça fria, cabeça no lugar e entender que tem que fazer a parte dele. A Chapecoense tem que fazer a parte dela, que é ganhar do Atlético e depois ficar torcendo por algo que às vezes costuma acontecer com a Chapecoense, por isso que a gente não pode duvidar ainda de um possível acesso. Não, a Chapecoense vai subir. Eu também estou acreditando. Vai subir. Confia, torcedor. Para mim, o Goiás não ganha do Remo lá. Goiás ganhou, a gente vai ver agora, ganhou do Novo Horizontino com um gol de impedimento por milímetros, um gol anulado do Novo Horizontino e ganhou com dificuldades. Então, lá vai ser uma guerra, porque o Remo ainda tem possibilidades de subir. A gente é muito Remo. Muito Remo. Porque se o Remo ganha e a Chape ganha, o Remo não passa.